quinta-feira. Nós estamos aqui mais uma vez. Muito prazer, meu nome é Denilson e nós somos aqui do canal DRM, o canal dos livros apócrifos. E eu gostaria que todos vocês que estão nos acompanhando pudessem também junto comigo analisar. Nós estamos aí com o Apocalipse de Paulo, né? O livro Apocalipse de Paulo. Nós vamos ler um trecho desse livro para você entender que tem muita coisa por vir aí para frente, gente. Tem muita coisa por vir para frente. E esse Apocalipse de Paulo, ele interage com o Apocalipse de João, ou Yohanan, né? O nome é Shaul, na verdade. Como todos os vídeos, quando eu começo a falar, eu sempre falo para todos vocês, senhores e senhoras, sobre essa Bíblia aqui, ó. Bíblia Dalit. Uma das Bíblias mais procuradas de todo o mercado. Essa Bíblia está sendo procurada por todos os mercados. Por que essa Bíblia está sendo procurada, Denilson? Porque nessa Bíblia aqui, tão somente nessa Bíblia, vem falando o nome dos dois, né? Do Pai e do Filho, o nome correto do Deus do povo hebreu. O Deus do povo hebreu. Nessa Bíblia aqui, Bíblia Dalit, que já não estão fabricando mais ela, não sei porquê, não estão fabricando mais essa Bíblia. Começamos a falar da verdade para as pessoas, né? Inclusive para mim também. E para mim, todos os dias, quando eu venho fazer esse programa junto com vocês, que já virou uma rotina para gente, eu venho falando, eu venho apontando e denunciando o que está sendo feito para encobrir a verdade, a manobra que está sendo feita para encobrir a verdade. Mas você, meu amigo, meu querido, meu amigo evangélico, espírita, católico, kardecista, umbandista, budista, você, meu amigo maçom, não importa qual a religião que você seja, nós temos que falar para você que existe um nome, que é o nome dos nomes, que é o nome do Deus Criador do céu, da terra e do mar, e o nome do seu Filho, porque no nome do Filho leva o nome do Pai. Yahushua leva o nome de Yahweh, o Deus dos hebreus, que se manifestou a Abraão. Yeshua, que quer dizer em hebraico salvação. Nós temos essa Bíblia, a tiragem dela foi muito pouca. Aqui, senhores, olha aí, ó. O nome daquele que você chama como Jesus, ó, o nome dele é Yahushua. O nome daquele que você chama como Jesus é Yahushua. A cor dele é preta. Ele nasceu da tribo de Arudá, não é Judá. Não existe a letra J no hebraico, gente. Não existe a letra J no hebraico. Posso falar de novo para os senhores? Não existe a letra J no hebraico. O governo de Roma, quando colonizou toda essa América aqui, junto com o governo da Espanha, que Espanha e Portugal era só um país só. Eu estou falando isso da maneira bem reduzida para que você me entenda. E é simples isso. Fomos enganados. Fomos enganados. Você que é pastor, você que é obreiro, diácono, não importa qual o seu cargo eclesiástico. Nós fomos enganados. O nome, para que nós possamos ser salvos, tem que ser invocado da maneira certa. Não existe Gadu, não existe o bode, não existe o Exu, o Erê, o Tranca-Rua, o Oxalá. Não existe Deus, não existe Jesus. Entenda? A palavra, o nome Yahweh
eles substituíram para Deus, Deus e Senhor. Eles tiraram dos pergaminhos o nome correto, que é Yahweh. E na tradução, nos copistas, eles colocaram o nome de Deus e de Jesus, que na verdade nem era Jesus quando os portugueses, que não foram portugueses que estavam aqui no Brasil, que vieram colonizar isso aqui, quando os portugueses chegaram aqui, eles já mudaram, era Ieso. Aí depois dele descobrir isso aqui, mais uns 100 anos depois, Petrus Ramos, ou Pedro de Laramé, o nome do homem, um francês, porque a França, gente, a França sempre foi filha da Roma. Uau, que Denilson! Você pensava que era a Itália, né? Mas não é não. A França sempre, na verdade, França quer dizer Roma. País França quer dizer Roma. Você não sabia disso? Tá sabendo agora, né? E esse camarada aí, chamado Paulo, que o nome dele verdadeiro em hebraico é Shaul de Yahu. Esse camarada aí denunciou muita coisa. E mesmo após ele ter morrido, após a morte dele, escavaram uma mansão onde ele passou um tempo e encontraram um pergaminho. E esse pergaminho, ele vem falando de uma revelação apocalipse, ou apocalíptica de Paulo. São várias, mas eu vou falar de uma só, Vocês podem procurar esse livro em PDF para vocês lerem. Eles testificam com a Bíblia, tá, pessoal? Eu vou parar aí nesse pedacinho aí para você ler junto comigo. Eu tô te chamando para você porque, gente, o povo é igual Tomé. Ele só acredita vendo. O povo é igual Tomé, só acredita vendo. A gente já explicou aqui inúmeros vídeos que estão aí na nossa playlist sobre quem é o povo hebreu. O povo hebreu que está nas Américas hoje. Será que em você que está me vendo aí agora corre o sangue hebreu nas suas vidas, nas suas veias? Porque todo o povo hebreu foi trazido para cá, para as Américas, pessoal. E o último grupo foi após a morte do Salvador Yahushua, acontecida há 280 anos atrás, que eles jogam para 1000 anos atrás, erradamente, porque o marco zero, gente, não é no nascimento de Cristo. O marco zero não é no nascimento de Cristo, o marco zero é no dilúvio. Vocês entenderam? O marco zero é no dilúvio. O ano zero é no dilúvio. E tudo conspirou para nos enganar. Até o calendário foi mudado. As gerações, todas as gerações, gente, que vão passando, vão sendo apagado um pouco disso aí. Só que agora a ambição deles são maiores. É tirar totalmente essa palavra chamada Bíblia que eles construíram e fazer o povo esquecer das Sagradas Escrituras, fazendo com que isso seja uma mera fantasia. Só que o Criador do céu e da terra, ele visita a terceira e a quarta geração daqueles que o aborrecem. E olha só o que esse livro, meu amigo, minha amiga, pessoal, chega mais, não troca de canal não, não saia daí não, porque algo vai acontecer na sua cabeça quando você ouvir o que eu vou falar disso aí, ó. Perdão, esse pigarro de manhã é terrível. De manhã à noite, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: diz a este povo. Que povo?
diz a esse povo. Que povo? Quem é o povo? Se você pegar no livro de Apocalipse, pega a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 7, está assim, ó, o quarto selo, correto? E quando rompeu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal dizer: vem. Olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele era a morte, e o seu nome era Sheol, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder sobre a quarta parte da terra. A quarta parte da terra. Para que se matasse pela espada, pela fome, pela peste e pelos animais selvagens. Espada, fome, peste e animais selvagens. Espada, fome, peste e animal selvagens. Então, quarta parte da terra, a gente tem duas interpretações. Pode ser a quarta parte de toda a população da terra. A quarta parte de toda a população da terra ou pode ser a quarta parte da terra. Qual é a quarta parte da terra? América. América é o continente que é a quarta parte da terra. Então a morte estava sentada num cavalo amarelo. E foi dado autorização. Pessoal, foi autorizado. Quem autorizou? Quem é que manda no planeta? Quem é? Já já vocês vão se surpreender com o que está escrito aí nesse apócrifo. Gente, é maravilhoso demais. Olha só. Aí, o quinto selo se rompeu. Ele ainda não rompeu. Esse quinto selo, ele não rompeu. É uma magia, gente. É algo que precisa acontecer. Escuta. É algo que precisa acontecer. O quinto selo, ele precisa acontecer aqui na Terra para que ele seja ligado lá no céu. Escuta aí. Eu vi sobre o altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Elohim e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Então, quando houver, escuta essa, grandes mortes na terra, semelhante àquela dos dias de Noé. Nos dias de Noé, os gigantes que aqui habitavam, os Néfilins, que a dinastia dele, os filhos dos filhos desses seres existem aqui na terra. Nós somos uma mistura de muitos povos. Quando fala povos, não fala de nação, fala de seres. Ou você acha que o Criador só nos fez, nós seres humanos? Claro que não, né, pessoal? Poxa, vamos ser inteligentes, vamos ligar a linha de raciocínio. Ele não só fez o ser humano, ele é o Criador. Porém, o ser humano, eu e você, nós dois, eu e você que está aí me vendo agora sentadinho com o seu celular, nós somos a imagem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É como se você tivesse uma porção de brinquedo, mas você gostasse daquele brinquedo específico. De toda a criação do nosso Pai Yahweh. Olha que privilégio somos nós. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Com isso, os detratores de Yahweh, aqueles que têm ódio e raiva de Yahweh, obviamente terão ódio e raiva de você. E as pessoas que forem morrendo injustamente, todas as pessoas que morreram injustamente, a alma dessa pessoa clama, chama por justiça e fala assim: Pai Yahweh, até quando vou aguardar para que todos sejam punidos? Porque a justiça do homem é falha, gente.
A pessoa que tirou a vida de uma criança, você acha que ela passando 50 anos de reclusão, 30 anos de reclusão, vai pagar o crime que ela fez? Esse camarada aí que está fazendo teoricamente, esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. As atrocidades que está acontecendo, tanto dos dois lados, tá, pessoal? Que não está acontecendo só do lado russo, não. Está acontecendo do lado do pessoal da Ucrânia também. Porque os que não estão querendo lutar, eles proibiram os homens até 60 anos de saírem da Ucrânia. Eles são obrigados a pegar em arma e lutar. E quando eles não vão lutar, esse que é um vídeo que está rolando na internet aí, eles são amarrados no frio, junto com o filho, no poste. Isso rolou aí em vários vídeos aí. Se é fake news, tudo bem. Mas eu vou, só para você ter uma noção do que é isso. A gente está vendo uma guerra de informações que estão minando a cabeça das pessoas e levando todo mundo a exigir um confronto final. Existe um ser que está tá babando. Sabe quando você começa uma discussão dentro da sua casa, do nada, e essa discussão ela começa a aumentar e vira bate-boca de gritos e berros? Pois é isso aí. É assim que acontece existem uns demônios, e agora esses aí é principado, tá, pessoal? Esses que estão fomentando a destruição mundial, o conflito mundial, esses aí são os principados que estão brigando. É um país brigando com outro, é um demônio chefe de um país brigando com um demônio chefe de outro país. E só a força do Pai Todo-Poderoso, do Yahweh, Deus dos Hebreus, e das orações do justo, farão com que essas forças não destruam a humanidade. Mas vamos falar do Paulo, para você ter noção, dimensão daquilo que eu estou falando. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo a Paulo: diz a esse povo, diz para esse povo, até quando pecareis? Adicionareis a culpa ao vosso pecado para provocar a ira de Deus. É a ira de Deus. Que tendo-vos criado, agora diz, vós 16 filhos de Abraão, mas fazeis as obras de Satanás, e prosseguis falando mal contra Deus, e gloriando-vos em vosso discurso. A palavra de Deus está sempre nos vossos lábios, e ainda assim sois miseráveis. Portanto, estáis conformados à vossa vã maneira de viver. Saibai disto, que toda a natureza se sujeita a Yahweh, a Deus Yahweh. Toda a natureza. Toda a natureza se sujeita ao Criador Yahweh. E a ira do Senhor. Olha só, hein? Agora chupa essa manga aí, ó. Você acha que o sol fala? Tá queimando, não tá? O calor foi forte esse ano, não foi? A natureza tá braba com as pessoas, não tá? Não tem alguma coisa... Não tem alguma coisa esquisita com o tempo? O que vocês acham? Ah, Denilson, isso é fenômeno da natureza. Os meteorologistas já falaram sobre isso. Os meteorologistas, a ciência falou? É a ciência que falou? É isso que você está dizendo para mim? Escuta só isso aí. Escuta, não, vem comigo. Lê isso aí, pessoal, lê isso. Por favor, gente, eu não sou... primeiro, nós já fomos enganados com o nome, né? O nome Jesus parece que é difícil tirar da cabeça das pessoas. Como é que as pessoas não conseguem entender que um grupo de religioso, militar, criado num país chamado Roma para dominar a terça parte, a quarta parte da terra, trocou o nome, trocou a história, mudou todo mundo, cara. Criou esse bando de religiosos que está aí dentro das igrejas, igreja, sair para fora. Meu povo, minha gente, chega de ser enganado, gente. Aí criaram o nome Jesus.
Criaram um nome Espírito Santo e colocaram medo no coração das pessoas. Não, porque se você pecar contra o Espírito Santo, manipulação das palavras. Não, porque todo pecado será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Mas ninguém sabe o que é o pecado contra o Espírito Santo. Ninguém pergunta, pastor, qual é o pecado contra o Espírito Santo? Pergunta a ele para ver se ele sabe o que é o pecado do Espírito Santo. Não, o pecado contra o Espírito Santo é você não falar mal do Espírito Santo, você não xingar o Espírito Santo. Mas quem é maior, pessoal, nessa hierarquia? Não é o Criador Yahweh? Quer dizer que se xingar Yahweh você pode, mas o Espírito do Yahweh você não pode. Como é isso? Me explica, gente. Eu queria entender como é que, na lógica, na razão, eu queria entender na lógica. Você está preparado para ouvir o que eu estou te falar? Vou te falar agora. Você nunca ouviu isso, hein? Eu vou te falar algo. O Paulo escreveu isso. E ó, não é só isso não, hein? Eu só estou falando só... O Pai tem poder sobre... A natureza, gente, ela está à mercê do... Tudo aqui na Terra está à mercê do Pai. A hora que ele quiser terminar com tudo, é só ele fazer assim, acabou. O diabo, gente, o capeta, o terrão, que é um Deus também, todos eles estão debaixo a autoridade do nosso Criador. Não tem presidente dos Estados Unidos, não tem presidente da Rússia, não tem Xi Jinping, não tem ninguém, não tem reis na terra, não tem mago, não tem bruxo, não tem demônio, não tem ninguém que seja maior do que o nosso Criador Yahweh. Ele é o nosso Criador, ele te criou também. E você tem um período determinado aqui na terra, que ele já determinou. Chupa essa uva aí, ó. Ele já determinou teus dias de vida na terra. Tá a minha casa, meu carro, teu bulufa, não tem nada teu aqui, cara. Tem nada de ninguém aqui. Não tem nada de ninguém, você está lutando por nada. Ah, Denilson, eu tenho que largar tudo. Não, você não tem que largar tudo. Só que isso é vaidade. Isso é vaidade, o nome disso chama-se vaidade. Pessoal, para analisar comigo, gente. Para analisar. Só um pouquinho só um pouquinho. 1 minuto só para você analisar. 1 minuto. Analise comigo, por favor. O Bill Gates tem bilhões de dinheiro. O Elon Musk tem bilhões de dinheiro. A rainha da Inglaterra tem bilhões de dinheiro. O dono do SBT tem bilhões de dinheiro. Para que tanta riqueza se eles não vão ficar pobres nunca? O dono de certas igrejas estão podres de ricos. Por que a retenção da prosperidade para alguns e para a maioria nada? Você está parando para imaginar, gente? E faz essas pessoas correrem igual um escravo. E brincam com as pessoas. Brincam com o escravo. Eu estava hoje comentando com uma amiga. Nós, há algum tempo atrás, tivemos um evento aí em todo o Brasil que foi a briga por 20 centavos da passagem. Vocês lembram disso? Não lembram não, né? Os estudantes foram para a rua porque a passagem aumentou, se não me engano, 10 centavos. Fizeram um estardalhaço, pararam, queimaram o ônibus, fizeram, sabe? 10 centavos. Aí os empresários das linhas dos ônibus, o que eles fizeram? Abaixaram o preço. Legal, ganharam todo mundo. Quando todo mundo esqueceu, adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? A passagem pulou lá para cima, gente. E continua aumentando até hoje. Inflação, a inflação nunca, o salário do trabalhador, gente, por favor, nunca acompanha a inflação, nunca. Num país que tinha uma inflação assim, se eu não me engano, de 2% ou 10% ao ano, agora, há pouco tempo no Brasil, o cartão de crédito gerava inflação de quase 1000% ao ano.
Injustiça, né? Muita injustiça, né? O sol que brilha para o rico não é a mesma coisa do sol que brilha para o pobre, mas a coisa está mudando. A coisa vai mudar, porque cada um vai dar conta daquilo que você fez aqui na terra. Cada um vai dar conta daquilo que você fez aqui na terra. Olha aí, ó. O sol que tantas vezes nos dá a luz me tem dito. O sol, aquele lá que você vê lá, o astro rei. Ué, Denilson, o sol fala? O sol fala. Aliás, para você que acredita, né? Para você que tem fé. Todos os dias existem anjos que tiram o sol para ele poder aparecer. Eles trabalham. É como se fossem trabalhadores, operários, só que um mundo espiritual que criam o ar que você respira, o vento que cria a chuva. Eles trabalham por você, como teu dentro de você, dentro de mim, de você. Existe um operário trabalhando dentro da gente para nos proteger. São os nossos leucócitos. Eles trabalham numa harmonia que tem uma mão divina nos apoiando. Mas nós somos levados ao materialismo. Nós somos levados a não acreditar nesse Criador. Nós somos levados a ser egoísta. Esse aparelho que está aí, essa televisão que está na frente da sua casa, aí, da sua Smart TV, esse sistema república, chamado capitalismo também, seja ele socialismo, comunismo, qualquer sistema, humanamente falando, não tem nada a ver, não chega nem perto daquilo que aquele que nos criou. Eu estou falando de Deus Altíssimo, gente. Os meus vídeos são de Deus Altíssimo, é para despertar a fé em você mesmo. E denunciar primeiramente aquele camarada que estão enganando as pessoas falando que o nome do Salvador é Jesus. Que o nome é Yahweh, o nome dele. Yahushua. É o nome verdadeiro hebraico, tá, gente? Aí depois a gente vai contar a história de Yahushua que mexeram na história. Não é mais ou menos como eles contam aí, não. E o Paulo, por sua vez, que foi um grande homem. Shaul era preto, tá, gente? Pretinho. Porque os judeus, os Yahudins, que chamam de judeu, que a letra J não existe no hebraico, no arcaico, a letra J ela não existe. Então os Yahudins e os Beiamita, que eles chamam de Benjamita, eles eram pretos. E Shaul tinha uma dupla nacionalidade, que ele era preto. E ele pregou o que os hebreus, as duas tribos remanescentes, recebeu nada mais, nada menos do que o Pai, que Yahweh, como Shua, como salvação, que andou naquelas ruas de Jerusalém e nos deixou, gente, só o Criador para nos deixar as palavras que Yahushua nos deixou. Essas palavras se perpetuam até hoje. Você pega qualquer passagem da Bíblia falando de Yahushua, essa palavra mexe com as pessoas até hoje. É a palavra do Criador. É aquela palavra que ele disse: haja luz e houve luz. É a palavra que traz à existência o que não há, gente. Eu estou fazendo você refletir agora. Então o sol, que tantas vezes nos dá a luz, me tem dito: ó Senhor Todo-Poderoso, o sol, como me afliges testemunhar as iniquidades e injustiça dos homens. Iniquidade e justiça, injustiça dos homens. O sol pediu: permita-me tratá-lo segundo as suas obras, e deixe-os que eu abrase com o meu calor, a fim de que reconheçam que apenas tu és Deus e Yahweh único. Aí saiu uma voz, e eis que saiu uma voz dizer: eu sei de todas as coisas, pois os meus olhos veem e os meus ouvidos ouvem, mas pela minha paciência espero até que se arrependam e se convertam. Todavia, eu os julgarei, se não se tornarem para mim. Eu, Yahweh, os julgarei se a gente não se tornar para ele.
Escuta aí. Por favor, escuta aí o que eu estou falando, gente. Escuta o que eu estou te falando. Papo reto, sem caô. Sem mais nem menos. Aquele papo de religioso, não. É um papo, como a gente fala aqui, no miolo. Conversa de gente adulta. Está cheio desse negócio de, eis que o Senhor... Não é isso não. Se você se tornar paraiarro, se você a partir de agora começar a mudar a sua conduta, não é religioso não. Pô, se você é uma criatura egoísta, se você é um cara que só pensava em você, se você nunca pensou no seu... Se você nunca teve reciprocidade, se colocar no lugar de outra pessoa, se você nunca fez isso, comece a pensar agora. Começa a pensar agora, começa a raciocinar agora, começa a se colocar no lugar sempre das pessoas que estão sendo a minoria. É difícil isso, viu? E o sol tá esquisito, hein, pessoal? Agora vocês vão começar a ver, né, que o sol tá esquisito. O sol, ele tá perdendo a sua densidade por causa da inversão do campo magnético. Esse é um assunto para um outro dia, para a gente poder conversar uma outra hora. Que é os tempos mesmo que a Terra ela sofre um revés. Aí, olha só, o luzeiro, né? O sol, que eles chamaram de sol, né? Que eles adoram. As pessoas adoram o sol. Esse nome Jesus vem tirado do mitraísmo. E eles fazem, adoram a igreja católica, adora o sol. Pode ver que sempre tem uma áurea dourada em cima de todos os santos. Pode ver, isso não é história não. Pode ver a cor dele, se não é a cor de ouro. É a cor do sol. Que ela aparece pra gente como a cor do sol. Quem que você prefere? Adorar o Criador do Sol ou a criatura Sol? Claro que... E aí tá cheio de religião. Ó, o olho de Horus, o pessoal do Gadu. Tá todo mundo adorando o Sol, gente. O Ra, o Deus Ra. É adoração ao Sol. O mundo tá infestado nos comerciais que você vê na televisão, nos outdoor. Tá cheio de adoração ao sol, cheio de simbolismo. Simbolismo oculto, que você não vê, que os donos dessas emissoras, donos desses produtos, eles têm que reverenciar o Deus que eles adoram. Do mesmo modo, a lua, e está aqui, ó, tá aí, lê aí. Do mesmo modo, a lua e as estrelas muitas vezes se curvaram diante do Senhor. Tem gente que adora a lua também, né? Tem até música, a lua me traiu. Ah, meu pai. O povo, eu vou te falar, a idolatria do povo é muito grande, gente. Do mesmo modo, a lua e as estrelas muitas vezes se curvaram diante do Senhor. E dizem, ó Senhor Todo-Poderoso, Tu que me deste poder sobre a escuridão. A lua. Até quando testemunharemos a impiedades, fornicação, assassinatos que os homens cometem durante a noite? A lua está falando, gente. Vamos lá. Vamos ver se isso tem um fundo de verdade. As prostituição acontece que hora, pessoal? Acontece de dia? Acontece de dia. Mas qual o horário que mais acontece? À noite. À noite as pessoas saem por barzinho. À noite as pessoas, né, se alcoolizam. E os assassinatos? Acontece durante o dia, mas à noite acontece muito mais. E a lua testemunha isso. Fornicações, assassinatos cometem durante a noite. E a lua tem poder sobre a maré, tá, pessoal? Vocês sabem disso? Quem é pescador sabe disso. Existem as fases da lua que os indígenas sabem bem disso. E olha, outra coisa, deixa eu dar um recado aqui para as mães, né, que vão ter filho, vão dar luz, né? É só contar as luas, gente. Ela não falha, não. 9 luas. Os índios sabem disso. São 9 luas certinho. Na lua nova é nascimento de criança. Quem aprendeu? Quem ensinou isso? Os índios que ensinaram isso, porque isso veio lá do tempo de Enoque. A lua, gente, ela é uma bússola para todas as pessoas. As pessoas conseguem ver as estações do ano através da lua. Mas a lua falou o seguinte, ó, até quando testemunharemos as fornicação? Fornicação dá-se, pessoal, quando uma pessoa casada se relaciona com uma pessoa solteira, ou quando a pessoa solteira se relaciona com uma pessoa casada. Mas a fornicação e adultério é quase a mesma coisa. Adultérios.
que já não é mais crime em lugar mais nenhum, tá, gente? Mas não é que seja crime, né? O adultério seria, no caso, uma prática não permissiva pelo Criador, porque o Criador não quer que você adore vários deuses, quer que você o adore. Com ele não tem esse negócio assim, você pode ter vários outros, não. E ele fala explícito em Êxodo 20, não terás outros. Se você está adorando o Gadu, se você está adorando o Oxalá, se você está adorando São Jorge, se você está adorando Jesus, se você está adorando Deus, se você está adorando esses santos aí, esses ídolos, ele fala comigo, não terás outros deuses, não farás para ti mais cultura, nem que está em cima do céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ele foi bem claro, bem límpido, bem transparente. E se você continua, ele é tão bom que ele te dá o teu período de vida, mas ele só vai te cobrar lá na frente, quando aí sim existirá um tribunal para você e para mim, para todos nós. Haverá um tribunal para ser julgado as suas ações. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, permita tratá-lo de acordo com o que eles merecem, assim de saber que só Tu és Deus. E eis que novamente há uma voz que eu havia escutado, a qual dizia: todas essas coisas são do meu conhecimento, pois os meus olhos veem e os meus ouvidos as escutam. Mas, contudo, entretanto, todavia, pela minha paciência, eu tenho esperado que se arrependam e se convertam. Mas se eles não se arrependerem, eis que com juízo virei sobre todos eles. Eis que com juízo... Eu não vou nem falar do mar, não vou nem falar de mais outros, não. Só vou falar desses dois, do sol e da lua. Porque, gente, preste atenção, por favor. A Escritura diz lá em 2 Crônicas 7,14, 2 Crônicas 7,14 diz lá: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, começar a quebrar essas estátuas todinhas, se todos reverenciarem Yahweh. Sabe o que ele disse? Sabe o que ele falou? Mesmo no sono dele, no descanso dele, eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei. Ele está falando, eu vou ouvir. Eu vou perdoar seus pecados. Eu vou sarar a sua terra. Desculpa aí pelo telefone, tá, pessoal? Eu quero agradecer a todos vocês que esteve conosco, né? Só sair esse telefone. Todos vocês que estiveram conosco. Não deixem de dar seu like. Se inscrevam no nosso canal DRM, canal dos livros apócrifos. Deixe o seu like e peça às pessoas para se inscrever no nosso canal, tá bom? Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima quinta-feira, que vocês reflitam no que eu falei, ok? Apocalipse de Paulo, tá? Um forte abraço e até a qualquer momento, gente. Tchau!